E hoje nós vamos de Basir de Mawal. Eu estava curioso com relação a esse perfume, que eu sempre ouço dizer que ele é um perfume bastante doce e que a muitas pessoas ele lembra um cheiro de uva, de doce de uva, de um vinho quente, alguma coisa nesse sentido. Eu comprei ele no Enjoei, no Desapego. Então vamos lá, vamos testar. A caixa eu achei muito legal, isso é importante que se diga. Ela é dura, ela é quase como se fosse uma madeira, uma cartonagem maravilhosa. A Mawal, ela tem fama sempre de utilizar uma cartonagem bem consistente. Só que aqui eu achei uma cartonagem bem legal, porque você veja, ela é lateral, olha que bacana, toda de boa qualidade, tanto a gaveta quanto o encaixe aqui. O perfume está aqui. E como eu sou o rei do reutilizável, olha que bacana o perfume, ó, já te mostro. Como ela é o rei do utilizável, eu diria para você, menina, que você poderia utilizar tranquilamente essa caixa aqui, ó, como um porta-joias, depois que você utilizasse o perfume. Tá vendo? Belíssimo. Vamos em frente, mas não liga não esse comentário, que realmente eu sou o rei do reutilizável. Olha que bacana esse frasco. Ele também segue essa mesma tendência roxa, como se fosse um frasco de um vinho, uma coisa muito elegante, pesada a tampa, magnética, também bacana, muito legal. E vamos agora sentir a fragrância. Eu confesso a você que eu não gosto muito de perfumes muito doces. Aí eu quero me suportar para saber se realmente eu continuo com a mesma intolerância a doces ou já deu uma equilibrada com o mundo. Vamos lá. O borrifador sempre da Mawal é muito bom, tá? Você não vai estranhar, mas ele realmente ele é muito bacana. Bom. Interessante, em segundos realmente ele traz essa impressão que nos liga à uva, um doce de uva, algum suquinho de uva, mas não um suquinho, alguma coisa que lembrasse a vinho, alguma coisa mais forte, um vinho quente, não. Um docinho de uva, um suquinho de uva, uma coisa mais light. Quais são as notas dele? Ele vai trazer para você flor de laranja, da laranja amarga. Vai trazer para você o neroli, que também é extraído da laranja amarga. 2 flores da laranja amarga, sim, mas a flor da laranja, ela utiliza-se de 2 formas de extração. A primeira, através da destilação, que vai gerar o neroli, que tem até uma nota mais fresca, mais gostosa. E no primeiro momento, você sente aqui, não é o neroli, você sente a flor de laranja, que é tirada através de um outro tipo com solvente, que ela fica mais pesada, mais densa. Então você sente essa tensão da flor de laranja, muito mais polpuda. Você sente o neroli, também doce, um pequeno cítrico, mas muito pequenininho aqui, e ele é mais abafado ainda, porque junto você tem o jasmim da Arábia, sambaca. Esse jasmim arábico, ele é polpudo, carnudo, voluptuoso, então é como se eu estivesse comendo um bolo recheado, com muitas e muitas camadas, que eu posso até ter uma camada aqui, me lembra inclusive coco, me lembra doce de uva, mas aqui um bolo muito úmido, muito gostoso, muito polpudo nesse início. E olha que nós não estamos falando de nada que contemple nem uva, nem coco, mas esse conjunto desse dulçor lembra uma massa doce, não é um folhado, não é um docinho, não, é um bolo mesmo, é alguma coisa polpuda, doce. Quando ele vai descendo para o coração do perfume, aí você pensa, vai ter um refresco? Não. Aí você sente a tuberosa, que também é uma flor, assim como o Lang Lang, que não está aqui, mas ele tem uma similitude com o Lang Lang. A tuberosa também é carnuda, polpuda, voluptuosa, e junto você vai ter um cacau, semente de cacau, também quente, junto com um tabaco, que não alivia. Até aqui, topo e coração, ele continua quente, polpudo, talvez mudou um pouco a camada, chegou numa massa, não chega a ser uma massa crocante, mas uma massa talvez um pouquinho queimada, talvez emulsificada, com algum amanteigamento que nós chegamos até aqui no corpo. E quando descer para a base, certamente eu vou encontrar
o patchouli, que vai garantir este conjunto de dulçor e manter esse conjunto íntegro. Vamos ter o vetiver, que vai tentar dar uma terrosidade nessa fragrância, e vamos ter o âmbar, que vai servir como um fixador e vai manter também o dulçor. Eu vou dizer assim para você, ó, para mim, pessoalmente, é um perfume extremamente doce. É gostoso, mas é muito doce. Bastante doce. Ele não dá isso de refresco para você. Eu, se fosse um perfumista convidado para trabalhar no tema, eu te diria que em algum momento eles deveriam ter aberto um escape aqui para que o neroli talvez fosse um pouquinho mais cítrico, mais picante. Talvez no corpo não tivéssemos a tuberosa, poderíamos ter trocado pela íris, que aí daria um tom chique, mas não seria tão adocicado assim, e talvez nós colocássemos alguma coisa que fosse mais amarga, uma erva, para que diminuísse esse dulçor tão forte que temos aqui, talvez uma verbena, que talvez ligasse com a base e trouxesse algum esverdeamento para o final, para justificar ser um perfume que, na teoria, não teria um gourmand tão grande, em que pese que ele tem uma semente de cacau, mas a finalidade prática dele não seria o gourmand. Então eu te diria que eu deixaria ele um pouquinho mais ácido, eu gostaria de deixá-lo um pouquinho mais cru, um pouquinho mais verde, talvez até um pouquinho mais apimentado, e para isso também a verbena exótica ela serviria, porque ela também é chamada pimenta da China, ela traria esse apimentado, talvez aqui uma especiaria para justificar inclusive o uso do jasmim da Arábia, para dar um tom mais oriental. Para mim ele é um pouco doce. Amiga, se você for utilizar à noite para você namorar, vai devagar, usa menos, bem menos, umas 2, 3 borrifadas estourando, e ainda se você for usar maquiagem, um shampoo mais doce, vai matar o rapaz. Então, para que isso não aconteça e você tenha vivo ele a noite inteira, você pega bem menos. Ele é muito gostoso, você deve provar, deve experimentar. A Casa Mauá é divina, mas vai devagar, porque ele é bem doce mesmo. Mas é uma opção para sua noite. Interessante que você sabe que a mim, ele não lembra tanto agora as notas, a fragrância em si do todo, se eu fosse dizer para você, fechando os olhos, e eu me vejo abrindo uma janela e sentindo o cheiro da dama da noite, né? A dama da noite, é como se você sentisse numa noite bem quente, uma dama da noite. Talvez seja essa uma tradução mais adulta que eu possa dar para esse perfume, mas se você gosta desse dulçor profundo, vai